Capítulo 93. Rubião, ficando só com as duas mulheres, andava de um lado para outro, abafando os passos, para não incomodar ninguém. Da sala vinha uma ou outra palavra do Palha. Em todo caso, pode crer, nem a administração de um banco é coisa de brincadeira. Positivamente, o diretor falava pouco, seco e baixo. Uma das costureiras dobrou a costura, arrecadou apressadamente retalhos, tesouras, carretéis de linha, de retrós. Era tarde, ia-se embora. Dom, espera um bocado que eu vou também. Não, não posso. O senhor faz favor de dizer que horas são? São 8h30, respondeu o Rubião. Jesus, é muito tarde. Rubião, para dizer alguma coisa, perguntou-lhe por que não esperava, como a outra pedia. Só espero Dona Sofia, acudiu Dom com respeito. Mas o senhor sabe onde é que esta mora? Mora na Rua do Passeio, e eu vou dar com os ossos na Rua da Harmonia. Olhe que daqui à Rua da Harmonia é um estirão. Capítulo 94. Sofia desceu logo. Achou Rubião transtornado, fugindo com os olhos. Perguntou-lhe o que era. Ele respondeu que nada, dor de cabeça. Dom saiu. O diretor do banco despedia-se. Palha agradecia-lhe a fineza. Estimava-lhe a saúde. Onde estava o chapéu? Achou-o. Deu-lhe também o sobretudo. E, parecendo que ele procurava outra coisa, perguntou se era a bengala. Não, senhor, é o guarda-chuva. Creio que é este. É este. Adeus. Ainda uma vez, obrigado, muito obrigado. Disse o Palha. Põe o seu chapéu, está úmido. Não faça cerimônias. Obrigado, muito obrigado. Apertando-lhe a mão, nas suas, e curvado em ângulo. Voltando ao gabinete, deu com o sócio que teimava em sair. Instou também. Disse-lhe que tomasse uma xícara de chá, que lhe passava logo. Rubião recusou tudo. A sua mão está fria, observou a moça ao Rubião, apertando-lhe. Por que não espera? Água de melissa é muito bom, vou buscar. Rubião deteve-a. Não era preciso, conhecia aqueles achaques. Curavam-se com sono. Palha quis mandar vir um tilbury, mas o outro acudiu dizendo que o ar da noite lhe faria bem e que no catete acharia a condução. Capítulo 95. Vou agarrá-la antes de chegar ao catete, disse Rubião subindo pela Rua do Príncipe. Calculou que a costureira teria ido por ali. Ao longe descobriu alguns vultos de um e outro lado. Um deles pareceu-lhe de mulher. Há de ser ela, pensou, e picou o passo. Entende-se naturalmente que levava a cabeça atordoada. Rua da Harmonia, costureira, uma dama e todas as rótulas abertas. Não admira que, fora de si e andando rápido, desse um encontrão em certo homem que ia devagar, cabisbaixo. Nem lhe pediu desculpa. Alargou o passo, vendo que a mulher também andava depressa. Capítulo 96. E o homem empurrado apenas sentiu o empurrão. Caminhava absorto, mas contente, espraiando a alma, desabafado de cuidados e fastios. Era o diretor de banco, o que acabava de fazer a visita de pêsames ao Palha. Sentiu o empurrão e não se zangou. Consertou sobretudo e a alma, e lá foi andando tranquilamente. Convém dizer, para explicar a indiferença do homem que ele tivera, no espaço de 1 hora, comoções opostas. Fora primeiro à casa de um ministro de Estado, tratar do requerimento de um irmão. O ministro, que acabava de jantar, fumava calado e pacífico. O diretor expôs atrapalhadamente o negócio, tornando atrás, saltando adiante, ligando e desligando as frases. Mal sentado, para não perder a linha do respeito, trazia na boca um sorriso constante e venerador, e curvava-se,
pedia desculpas. O ministro fez algumas perguntas. Ele, animado, deu respostas longas, extremamente longas, e acabou entregando um memorial. Depois ergueu-se, agradeceu, apertou a mão ao ministro. Este acompanhou-o até a varanda. Aí fez o diretor duas cortesias. Uma em cheio antes de descer a escada, outra em vão, já embaixo, no jardim. Em vez do ministro, viu só a porta de vidro fosco e na varanda, pendente do teto, o lampião de gás. Enterrou o chapéu e saiu. Saiu humilhado, vexado de si mesmo. Não era o negócio que o afligia, mas os cumprimentos que fez, as desculpas que pediu, as atitudes subalternas, um rosário de atos sem proveito. Foi assim que chegou à casa do Palha. Em 10 minutos tinha a alma espanada e restituída a si mesma. Tais foram as mesuras do dono da casa, os apoiados de cabeça e um raio de sorriso perene, não contando oferecimentos de chá e charutos. O diretor fez-se então severo superior, frio, poucas palavras. Chegou a arregaçar com desdém a venta esquerda, a propósito de uma ideia do Palha, que a recolheu logo, concordando que era absurda. Copiou do ministro o gesto lento. Saindo, não foram dele as cortesias, mas do dono da casa. Estava outro quando chegou à rua. Daí, o andar sossegado e satisfeito, o espraiar da alma devolvida a si própria, e a indiferença com que recebeu o embate do Rubião. Lá se ia a memória dos seus rapapés. Agora o que ele rumina saborosamente são os rapapés de Cristiano Palha. Capítulo 97. Quando Rubião chegou à esquina do catete, a costureira conversava com um homem que a esperara e que lhe deu logo depois o braço. Viu-os ir ambos, conjugalmente, para o lado da glória. Casados? Amigos? Perderam-se na primeira dobra da rua. Enquanto Rubião ficou parado recordando as palavras do cocheiro, a rótula, o moço de bigodes, a senhora de bonito corpo, a Rua da Harmonia. Rua da Harmonia. Ela dissera Rua da Harmonia. Deitou-se tarde. Parte do tempo esteve à janela, matutando, charuto aceso, sem acabar de explicar aquele negócio. Dom era por força a terceira nos amores. Devia ser, tinha olhos sonsos, pensava Rubião. Amanhã vou lá, saio mais cedo. Vou esperá-la na esquina. Dou-lhe 100.000 réis, 200, 500. Ela há de confessar-me tudo. Quando cansou, olhou para o céu. Lá estava o cruzeiro. Oh, se ela houvesse consentido em fitar o cruzeiro, outra teria sido a vida de ambos. A constelação pareceu confirmar este modo de sentir, fulgurando extraordinariamente, e Rubião quedou-se a mirá-la, a compor 1000 cenas lindas e namoradas, a viver do que podia ter sido, quando a alma se fartou de amores nunca desabrochados. Acudiu à mente do nosso amigo que o cruzeiro não era só uma constelação, era também uma ordem honorífica. Daqui passou a outra série de pensamentos. Achou genial a ideia de fazer do cruzeiro uma distinção nacional e privilegiada. Já tinha visto a Venera ao peito de alguns servidores públicos. Era bela, mas principalmente rara. Tanto melhor, disse ele em voz alta. Era perto de 2 horas quando saiu da janela. Fechou-a e foi meter-se na cama. Dormiu logo. Acordou ao som da voz do criado espanhol, que lhe trazia um bilhete. Capítulo 98. Rubião sentou-se na cama, estremunhando. Não reparou na letra do subscrito. Abriu o bilhete e leu. Ficamos ontem muito inquietos, depois que o senhor saiu.
Cristiano não vai lá agora porque acordou tarde e tem de ir ao inspetor da alfândega. Mande-nos dizer se passou melhor. Lembrança de Maria Benedita e da sua amiga. E obrigada, Sofia. Diga ao portador que espere. Daí a 20 minutos, a resposta chegou à mão do moleque que trouxera o bilhete. Foi o próprio Rubião que lhe a entregou, perguntando-lhe como tinham passado as senhoras. Soube que bem. Deu-lhe 10 tostões, recomendando-lhe que, quando precisasse algum dinheiro, viesse procurá-lo. O rapaz, espantado, arregalou os olhos e prometeu tudo. Adeus, disse-lhe benevolamente o Rubião. E ficou parado, enquanto o portador descia aos poucos degraus. Indo este a meio do jardim, ouviu bradar. Espera! Voltou para acudir ao chamado. Rubião já tinha descido os degraus. Foram um ao outro e pararam calados. Correram 2 minutos, sem que Rubião abrisse a boca. Afinal, perguntou alguma coisa. Se as senhoras tinham passado bem. Era a mesma pergunta de há pouco. O criado confirmou a resposta. Depois, Rubião deixou vagar os olhos pelo jardim. As rosas e as margaridas estavam lindas e frescas. Alguns cravos desabrochavam, outras flores e folhagens, begônias e trepadeiras. Todo esse pequeno mundo parecia estender os olhos invisíveis ao Rubião e bradar-lhe: alma sem vigor, acaba de uma vez com o teu desejo. Colhe-nos, manda-nos. Bem, disse finalmente Rubião, lembranças às senhoras. Não se esqueça do que lhe disse. Precisando de mim, venha cá. Guardou a carta? Está aqui, sim, senhor. É melhor metê-la no bolso. Mas olhe, não machuque. Não machuco não, senhor, retorquiu o criado, acomodando a carta. Capítulo 99. Saiu o moleque. Rubião ficou passeando no jardim, com as mãos nos bolsos do chambre e os olhos nas flores. Que tinha que mandasse algumas. Era um presente natural e até de obrigação para pagar uma cortesia com outra. Fez mal. Correu ao portão, mas já o moleque ia longe. Rubião advertiu que o luto excluía as lembranças alegres e ficou tranquilo. Senão quando, ao recomeçar o passeio, viu uma carta ao pé de um canteiro. Inclinou-se, apanhou-a, leu o subscrito. A letra era dela, tão só dela. Comparou-a com a do bilhete que recebera. Era a mesma. O nome era do diabo. Carlos Maria. Sim, foi isso, pensou ele ao cabo de alguns minutos. O portador da minha carta trouxe esta e deixou-a cair. E mirando a carta de um e outro lado, perguntava-lhe pelo conteúdo. Oh, o conteúdo! Que iria ali escrito dentro daquele papel homicida? Perversidade, luxúria, toda a linguagem do mal e da demência, resumidas em 2 ou 3 linhas. Ergueu-a ante os olhos, para ver se podia ler alguma palavra. O papel era grosso. Não se podia ler nada. Ao lembrar-se que o portador, dando por falta da carta, voltaria a procurá-la, meteu-a atrapalhadamente no bolso e correu para dentro. Em casa, tirou-a e mirou-a outra vez. As mãos hesitavam, reproduzindo o estado da consciência. Se abrisse a carta, saberia tudo. Lida e queimada, ninguém mais conheceria o texto, ao passo que ele teria acabado por uma vez com essa terrível fascinação que o fazia penar ao pé daquele abismo de opróbrios. Não sou eu que o digo, é ele. Ele é que junta esse e outros homens ruins. Ele, o que para no meio da sala, com os olhos no tapete, em cuja trama figura um turco indolente, cachimbo na boca, olhando para o Bósforo. Devia ser o Bósforo. Infernal carta.
Rosnou surdamente, repetindo uma frase ouvida no teatro semanas antes. Frase esquecida que vinha agora exprimir a analogia moral do espetáculo e do espectador. Teve ímpetos de abri-la. Era só um gesto, um ato. Ninguém o via. Os quadros da parede estavam quietos, indiferentes. O turco do tapete. Continuava a fumar e a olhar para o Bósforo. Contudo, sentia escrúpulos. A carta, posto que achada no jardim, não lhe pertencia, mas ao outro. Era como se fosse um embrulho de dinheiro. Não devolveria o dinheiro ao dono? Despeitado, meteu-a outra vez no bolso. Entre mandar a carta ao destinatário e entregá-la a Sofia, adotou afinal o segundo alvitre. Tinha a vantagem de poder ler a verdade nas feições da própria autora. Digo-lhe que achei uma carta assim e assim, pensou Rubião, e antes de lhe dar a carta, vejo bem na cara dela se fica aterrada ou não. Talvez empalideça. Então ameaço-a. Falo-lhe da Rua da Harmonia. Juro-lhe que estou disposto a gastar 300, 800 mil contos, 2.000, 30.000 contos, se tanto for preciso, para estrangular o infame.